Hey everybody, welcome again to Fostering Língua one more time. Eu quero fazer um vídeo sobre as línguas mais difíceis para os brasileiros aprender. Quais são as línguas mais fáceis, mais difíceis? Sendo professor de línguas, você sempre ouve, né, dos brasileiros a questão da dificuldade das línguas. Então eu resolvi fazer uma lista das línguas que são mais fáceis até as mais difíceis para um brasileiro aprender. Aí baseado, por exemplo, no alfabeto que a língua tem, ou também na estrutura gramatical da língua, sendo mais fácil, sendo mais difícil, e também, né, na forma de ler a língua. Qual seria o nível mais fácil? Vou fazer de nível 1 até o nível 6, eu anotei aqui para eu lembrar. Do nível 1 ao nível 6 de dificuldade. Nível 1 sendo mais fácil, então, né? Quais são as línguas mais fáceis para os brasileiros aprenderem? São as línguas latinas, of course. As línguas latinas sendo o italiano, o espanhol e o francês. Existe mais uma língua latina aqui, tem subgrupos de línguas também, mas estou falando das línguas em geral, né? Sempre um apanhado geral das línguas, que seria o romeno. Essa língua, ela tem algumas dificuldades, então eu acho que ela não deveria estar na mesma lista. Espanhol, italiano e francês. Sendo o espanhol, claro, o mais parecido com o português. Talvez você poderia falar também a língua que existe no norte de Portugal, galego, como uma língua diferente, caso você quisesse chamá-la assim. Mas essas línguas usam quase, basicamente, os mesmos sons que nós temos. A ver, o francês é uma língua que mexeu bastante com os sons das vogais, mas tirando as vogais, as consoantes são bem parecidas. O italiano, você precisa voltar um pouco no tempo, usar verbos antigos, mexer um pouco. E, lógico, o espanhol sendo o mais simples, porque é o mais parecido com o nosso. Segundo grupo. O segundo grupo, um grupo um pouco mais difícil, é o grupo que você vai ter que usar o nosso alfabeto, só que com estruturas diferentes. E nele estão as línguas germânicas, né? O inglês, o alemão, vou colocar aqui também o romeno, que usa o alfabeto latino, com algumas coisinhas a mais, mas a estrutura gramática é ali parecida com o húngaro, então é um pouco diferente. Mas inglês, alemão, e aí você pode colocar também, né, holandês ali, o Flemish, belga. As línguas que estão aqui nessa parte germanizada, essa parte alemanizada, elas vão ter o nosso alfabeto, então quase sempre você vai conseguir dizer qual é o som daquela frase. Provavelmente você vai ter dificuldade com a vogal, de novo, mas em geral o som das consoantes também são parecidos, só que estruturalmente é mais difícil. O inglês é uma língua, né, não é tão simples quanto o espanhol, mas não é uma língua difícil para brasileiros aprender. Sem contar que o inglês também tem muita influência de francês dentro dele. Eu acho que entre esses três, inglês, alemão e romeno, eu colocaria o inglês como o mais fácil desse segundo nível. O inglês, depois o alemão e depois o romeno. Ok, vamos para o terceiro. A terceira casta, terceiro nível, aumentando mais a dificuldade, é quando você tem a gramática da língua difícil. Então, ela está usando o alfabeto bem parecido ou igual ao que o português usa, com alguns acentos, alguns diacríticos, né, alguns símbolos. Pode ser igual o Brasil usa o cedilha, por exemplo, símbolo. Mas a gramática da língua estruturalmente é muito mais complicada. E eu colocaria então no terceiro nível. Nele você vai ter o próprio húngaro, é uma língua que você tem que mexer em muita estrutura da língua. Uma palavra assim pode ter verbo dentro dela junto com a palavra. Muito doido. O polonês também, uma língua do mesmo sentido. E o turco, que não é uma língua, né, dessa região aí da leste europeu. É uma região lá embaixo, né, na divisa Ásia e Europa. Mas é uma língua que também tem muitas dificuldades em relação a como você pode escrever as coisas. Por exemplo, eu sei que em turco, quando eu quero dizer eu estou bem, é yim. I-Y-I-Y-I-M. Pois é. E ali dentro está escrito eu e bem e está ao mesmo tempo. Esse é o turco. Húngaro e polonês, três línguas que têm esse modelo, essa dificuldade gramatical de como as coisas estão organizadas. Pois é. Então daqui para cima, né, falamos os três primeiros níveis. São os níveis possíveis. Até aí eu acho ok. Daqui para baixo, aí o nível aperta bastante. E o nível 4 é quando você tem outro alfabeto. Uma língua usando um outro alfabeto,
A primeira dificuldade é conseguir entender o som. Você tem que reaprender a ler, você tem que aprender a entender os símbolos novamente, entendendo os símbolos, entender as palavras e aí sim ir para o que significa, né? Então você vai ter um passo a mais, você vai ter que ter o passo de lembrar ou reaprender como escrever, como aquela língua se interpreta. Nesse aqui, porque você tem outras línguas que tem algumas coisas a mais. Eu coloquei na linha 4 o russo, porque muda o alfabeto para o alfabeto cirílico. Tem muitas semelhanças, mas também tem palavras que dão dificuldade. Por exemplo, a letra que parece P, no russo o som dela é J, tipo um R, o som de R. Então, tipo, Rússia começa com P em cirílico. Então, não P. O P pra gente, pra eles não é P. Então, esse tipo de coisa confunde bastante. O outro é o árabe. O árabe é uma língua que usa símbolos que a letra tem mais de um modelo, dependendo de onde ela vai estar. Se ela vai estar no começo, no final ou no meio de uma palavra. O português também, né? A letra cursiva faz isso. Mas é uma língua que o alfabeto é muito diferente. Tem pontos que você precisa aprender que são muito diferentes. Por exemplo, pontos em cima da letra faz um som ser, por exemplo, de tá para tha, com alguns pontos em cima da letra. Então, né, modelos aí um pouco diferentes de escrita. E também coloquei georgiano, na língua da Geórgia. Eu acho o alfabeto mais bonito, assim, se você olhar para o alfabeto georgiano, colocando aqui, né? O georgiano é uma língua bonita, o alfabeto dele é interessante, legal. É bem clássico, assim. Porém, é uma língua que é muito difícil de se entender. Ela tem a gramática difícil, além disso tem um alfabeto muito difícil também, georgiano. Eu coloquei aqui junto o vietnamita. Vietnã já usou muito, né, símbolos chineses, mas em Vietnã você também pode usar, vamos dizer assim, tem o pinyin, que é uma romanização, existe também no japonês, né, o romaji, é uma forma de escrever a língua deles, só que em caracteres romanos, sabe? Esse é o alfabeto nosso, né? O chinês e o japonês tem o romaji e o pinyin, só que eles não é tão comum assim de você pensar que eles se usam, mas o vietnamita é escrito com o nosso alfabeto. Só que é o nosso alfabeto com muita adaptação. Por exemplo, tons, que é uma coisa aí complexa demais, né? Então essas línguas aí, russo, árabe, georgiano e vietnamita, já diria que tem um certo desafio. Aprendê-las vai, lógico, melhorar a sua ideia de largar a concepção só do alfabeto que nós conhecemos e você vai com certeza daí para frente olhar a língua de forma mais ampla e também muito difícil. Bom, essa foi a linha 4, já é difícil, né? Mas vamos então para o nível 5, nível hard. No 5, não só nós estamos mudando a forma de escrever, mas também a forma de ler aquela estrutura. E nessa forma de ler você vai ter o coreano, o chinês, o japonês, vou colocar assim como os principais. Tem mais línguas aqui nessa questão, mas o coreano é uma língua silábica, então, sílabas, só que um símbolo significa a sílaba, não a letra B. Um símbolo vai ser ba, ou bé, ou bi, ou bó, o símbolo em si. Então eles têm muito mais símbolos que o português, porque vai ter por letra, né? Então K, o K, o G, o G, o Sa, o S. Então vai ter símbolos para cada um destes. E você vai ter que juntar aqueles sons ali no coreano, e aí depois disso você vai ter que tentar entender o que a frase está querendo dizer, além de ser uma língua complicada também. Tanto o coreano quanto o japonês tem essa ideia silábica, né, de você ter um símbolo para uma sílaba e não para uma letra. Tipo, então, por exemplo, em japonês você tem ni, ou você tem, sei lá, ba, ou ka, ou sei lá, ka, ou ri, coisa assim. Símbolos, né, que você pode ter o alfabeto. Aliás, o japonês ainda tem hiragana, katakana e os kanji, que é basicamente símbolo chinês. Então, aumenta a complexidade, não só um alfabeto diferente, mas a leitura pode misturar um com o outro. Mistura o hiragana com o kanji. E aí você mistura as duas ideias. Uma palavra significa um monte de coisa, né? Um kanji, que seria um símbolo igual ao chinês. Spoiler, o meu chinês vai ser. E depois sílabas na frente. Então, muito complicado, muito louco. É uma mistura de coisas ao mesmo tempo.
E eu coloquei também aqui o chinês. O chinês é uma língua que você não lê ele pelo alfabeto. Você não vai lendo o som e descobre a palavra. Você sabe mais o símbolo do que o som mesmo. Às vezes o próprio som daquele símbolo muda. Porque o mais importante, eu acho assim, chinês e japonês especialmente, o mais importante nessas línguas são o significado e não o jeito de falar. Então você tem um som, por exemplo, que é chong, significa meio, mas também é usado para falar Zhongwen, que é China, que é país, povo do meio, coisa assim. E você pode usar o próprio Zhong junto com, se não me engano, é Jia, que é dia. Zhongjia seria meio do dia, meio-dia. Então, Zhong é um significado mais do que um som. Significa meio, alguma coisa, meio, certo? É isso aí. Eu diria que, sim, chinês, japonês, coreano são línguas difíceis, são línguas que você vai ter uma grande dificuldade para fazer, mas nada passa além da linha 6, que eu chamo desse nível 6 aqui, nível de adivinhação. Você vai ter que jogar e falar assim, me ajuda Deus, eu tenho que arrumar isso aqui. Que nesse nível, eu acho que a principal dificuldade aqui é saber o que é aquele som. Você até pode saber ler os símbolos que estão, mas saber os símbolos não significa saber ler aquilo. E especialmente essa questão tem a ver com as vogais. Então, as duas línguas principais nessa questão é o hebraico e o hindu, né, da Índia, e o hebraico, né, de Israel. O hebraico, você vai ter as consoantes, basicamente, e as vogais você não sabe. O árabe também tem a mesma ideia, né? O povo ali mediterrâneo, o povo do Oriente Médio tem esse modelo de língua. Só que o árabe, ele desenvolveu diacritics, pontos, que ajuda as pessoas a entender se vai ser uma das 3 vogais que eles têm. Se eu não me engano é A, E, I. É isso? Não, tem o U também. Então é A, e o U, I. Essas 3 vogais que eles têm. Seja longa ou seja curta. Mas aí você tem o diacritics. Vou colocar, por exemplo, aqui um risquinho em cima, assim, desse jeito assim. Na letra significa que vai ter um som de A, curto. Tipo, pá, desse jeito aí. Pá. Bazar, por exemplo, é uma palavra árabe. Só que no hebraico você não tem símbolos que significam a letra. Não até onde eu sei. Então, a letra é vogal, né? Você vai ter basicamente só as consoantes e se vira para entender as consoantes, e aí cada pessoa meio que interpreta um pouquinho. Você tem que estar vivendo na língua para você conseguir entender ele, e é bem parecido. A mesma coisa acontece com o hindu. No hindu você tem símbolos muito diferentes, né? Me parece para mim tipo um pregador, um varal com um monte de roupa ou pregadores dentro dele, e você também só tem as consoantes. A forma de falar a vogal ali dentro fica a cargo de quem está entendendo. Então, realmente uma língua também muito difícil nesse sentido. Então, realmente hebraico e hindu. Poderia também colocar o árabe ali, porque dependendo com o mais antigo ou mais fluente você está em árabe, você não vai ter mais o diacritic, você vai ter esses símbolos para dizer qual tipo de vogal dele estaria ali no meio. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu quis fazer um apanhado geral sobre as línguas, como é que elas funcionam. Você vê basicamente o nível que as línguas possuem para um brasileiro aprender, né? Então, lógico que você pode fazer o contrário também. É muito mais difícil para uma pessoa que é hindu, ou árabe, ou hebraica aprender o português, pelo fato da diferença entre o português e a língua deles. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo mais informativo. A gente se vê no próximo vídeo, então.